Olá, sou Cristina Normandes e este é o nosso Reflexões e Ruminações. Hoje nós refletiremos sobre a jornada de dois homens em busca de sentido para suas vidas. Um baseado no conto de Fyodor Dostoiévski, O Sonho de um Homem Ridículo, e o outro baseado na parábola do filho pródigo, na Bíblia Sagrada, no livro do evangelista Lucas, no capítulo 15. Uma jornada de busca de sentido, de reconciliação e de perdão. O objetivo é sempre trazer um trecho de livros, de filmes, de contos, de literatura clássica, de animações, mas sempre combinando com a Bíblia Sagrada, sempre trazendo aquele ponto de intersecção com a Bíblia Sagrada. Desde já agradeço pela sua companhia e já deixo o convite para você se inscrever no nosso canal, deixa aqui o seu comentário, o que você está achando, dê-nos também sugestões, isso nos ajuda muito. Deixe o seu like. Obrigada. No conto de Dostoiévski, O Sonho de um Homem Ridículo, realmente aquele homem se achava ridículo. Ele se intitulava ridículo, inútil, achava tudo à sua volta sem sentido, achava a vida sem sentido, o significado da vida um vazio só. Ele não via sentido na política, não via sentido na sociedade, não via sentido nas amizades, nas pessoas, nas relações. Tudo para ele era um vazio. E ele se achava um inútil, uma pessoa inadequada. E em sua angústia, em sua tristeza, em seu vazio, certo momento de sua vida, ele tenta tirá-la. No dia onde ele resolve realmente que vai tirar a sua vida, voltando para casa, imaginando que naquela noite ele iria realmente apontar a arma para sua cabeça, ia tirar a sua vida, ele encontra com uma garotinha. E essa garotinha desesperada, segura na sua perna, puxando, chorando e gritando desesperada e balbuciando palavras desconexas, mas dizendo e falava mamãe, mamãe. Aquele homem não estava entendendo, tentava empurrar a criança e ela insistindo, continuava seguindo ele, começava a chorar, segurava na sua perna e ele entendeu que aquela menina estava pedindo ajuda, que provavelmente a mãe estava doente, provavelmente a mãe estava morrendo, a mãe estava precisando muito de ajuda de alguém, de um adulto, e ele novamente afasta a criança, até que ela encontra um outro adulto e vai agarrar a perna daquele outro adulto, ou seja, como ele não deu atenção, ela foi em busca de outro. Ao chegar em casa e pegar a arma, apontar para sua cabeça, aquele homem ridículo aponta, mas ele não tem coragem. Pensa imediatamente naquela garotinha. E ao pensar naquela garotinha, ele se enche de compaixão. Ele sente algo que ele não sabia descrever o que era. Era uma dor, uma compaixão por aquela criança que ele não sabia explicar. Aquilo fez com que ele não puxasse o gatilho. Baixa a arma e não tira sua própria vida. E naquele momento ele então adormece com a arma na mão e tem um sonho. E neste sonho ele vai para uma outra dimensão. E ali que ele descreve é tudo muito lindo, é tudo muito perfeito. As pessoas são lindas, o lugar é lindo. Ele descreve como um lugar de beleza e um lugar imaculado. Um lugar onde não tem mácula, onde não tem maldade, não tem tristeza. Pelo contrário, todo mundo é feliz, todo mundo é alegre. E ele vai descrevendo aquele lugar. As pessoas ali viviam e eram felizes como viviam e não tinham falta de nada. Ali elas cantavam, elas se abraçavam, elas se amavam genuinamente, se amavam verdadeiramente. E ele não entendia que amor era aquele, como era capaz de haver um amor daquela maneira, daquela magnitude. E ele então começa a conversar com aquelas pessoas, interagir, fazer perguntas. Só que à medida que ele foi fazendo perguntas, foi colocando questionamentos na cabeça daquelas pessoas, aquele lugar deixou de ser imaculado, aquele lugar foi pervertido. Quando ele desperta daquele sonho,
ele tem aquele momento de iluminação e ele percebe que em toda a sua vida ele vivia sempre culpando a si mesmo, culpando os outros de que a vida era ruim, a vida não fazia sentido, nada fazia sentido, as relações. Aquele sonho faz com que ele se liberte, porque ele percebe que o problema é ele, o problema está nele, o vazio, a falta de sentido que ele não encontra em nada está nele. E o sonho revelou isso para ele, de que há beleza, há amor, há virtude, mas quem perverte somos nós mesmos. E ele entendeu isso, que o problema era ele. Ele estragou aquele paraíso. Então ele toma para si a responsabilidade de viver, que a vida tem sentido sim, e ele sai daquele quarto e vai em busca daquela criança. Esse agora ia ser o sentido da vida dele. Já na parábola do filho pródigo, do filho perdido, em Lucas capítulo 15, vai nos contar a história da jornada de um outro homem que também não achava sentido na sua vida. Ele achava tudo muito chato, estar morando com o pai, morando com o irmão, morando com a mãe. Ele achava a vida dele um tédio só, muito sem sentido, muito sem graça. E ele queria, ao contrário do outro que queria tirar a vida, ele queria viver. Ele queria viver intensamente, queria vivenciar todos os prazeres que a vida poderia lhe dar. Então ele chega para o pai e diz que quer ir embora, não quer mais aquela vida, aquilo para ele não é muito tedioso e ele quer viver uma vida diferente. Ele quer aproveitar a vida e vivê-la intensamente. O pai, muito triste, dá a parte dos bens que lhe cabe e despede do filho, não discute com ele e deixa ele viver, experimentar a vida do jeito que ele quer, em busca desse sentido. E ele vai. E a Bíblia nos conta que ele vai viver dissolutamente, vai viver desregradamente, vai viver uma vida sem limites, uma vida em excessos, uma vida onde tudo é permitido. E ele esbanja todos os seus bens, esbanja os bens, esbanja a sua saúde, esbanja suas forças, ele se esgota, ele se desconstrói como gente. Tanto que chega um momento que ele se vê como um porco, como um bicho. Ele estava numa situação tão degradante que ele se viu comendo com os porcos. E naquele momento ele cai em si. E ao cair em si, ele lembra de como que era na casa do pai dele. Lá ele tinha tudo, não lhe faltava nada. Ele tinha a presença do pai, ele tinha a presença da mãe, do irmão, dos servos. Ali ele percebe que ali sim ele tinha uma vida. Ali ele tinha amor, ali ele tinha carinho, ali ele tinha todas as suas necessidades supridas. E resolve voltar e pedir perdão para o pai e que o pai o receba de volta. E ao chegar em casa, ele se depara com o pai na porta, esperando ele. Porque o pai nunca desistiu de esperá-lo, na esperança de que um dia voltasse. E foi isso que aconteceu. Quando o filho chega, o pai o abraça, o pai coloca um anel em seu dedo, manda preparar uma festa, um banquete, porque aquele filho que estava morto agora reviveu, agora voltou, agora se reconciliou com a família, com o pai. A caminhada desses dois homens, a jornada desses dois homens nos dão algumas lições. Elas nos mostram que ambos se afastam e vivem uma vida de excessos. O homem ridículo, uma vida isolada e sem sentido, uma vida vazia. O outro se afasta vivendo de uma vida desregrada, mas ambos se libertam em algum momento. O primeiro, o homem ridículo, se liberta quando ele tem aquele sonho e ele percebe que o mal estava nele. E no próprio conto ele fala que ele era a própria serpente no jardim. Percebe que ele tem que tomar a responsabilidade da vida nas mãos dele. É ele que tem que dar sentido para a vida. Isso faz com que ele viva e viva agora com um sentido. O segundo, o filho perdido, ele se liberta no momento em que ele se vê um bicho, onde ele se vê tão desconstruído como ser humano que ele se vê como um bicho.
Então ele percebe naquele momento que ele chegou no fundo do poço e que ele precisa retornar para a casa do pai, porque lá ele tinha tudo. E ambos retornam, ambos têm um despertar para a vida. Um retornando, se reconciliando com a vida, e o outro se reconciliando com o pai. Isso me faz lembrar de quando Jesus ressignifica todos os mandamentos, toda a lei, todos os profetas em apenas 2 mandamentos. Ele diz: amai ao Senhor acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao próximo, como eu ensinei vocês a amar. E a gente vê isso acontecendo nesses 2 homens. O homem ridículo, ele segue esse mandamento, se doando, se entregando, em ajudar aquela criança, em viver agora, em dar sentido à sua vida, amando, em prol do outro. E o filho perdido, o sentido que ele encontra para a vida dele está na casa do pai. E aqui o pai é o próprio Deus. O pai é aquela figura que está sempre à porta, de braços abertos, esperando o filho retornar, esperando eu, esperando você, esperando todo aquele que está longe voltar para perto do pai, para os valores do pai, para os preceitos do pai, para a ética de vida do pai. E a lição que fica é: pare de olhar as circunstâncias, se ocupe em fazer o bem, tudo se iluminará, tudo à sua volta fará sentido. Volte, o Pai o espera, volte para os caminhos do Pai. Ele o aguarda de braços abertos para fazer parte da grande família, porque isso é que agrada a Deus, é estarmos todos juntos, reunidos como família. E nisso reside a vida, em estar na casa, em estar em família, em estar com o Pai, aos cuidados do Pai, e em servir o outro, em amar o outro, em doar-se ao outro. Isso é que dará sentido à nossa vida. Que assim seja. E até a próxima quinta, onde aguardo vocês em mais um Reflexões e Ruminações.